Dois homens entraram na casa, um deles com uma seringa na mão, enquanto a mulher pegava Bianca do berço. Anita, desesperada, começou a gritar para que aquela mulher soltasse Bianca e que fosse embora dali. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Anita nasceu em uma família muito rica, mas muito infeliz. Toda a infelicidade era causada devido à vida de Anita e sua família ser apenas de aparências. Seu pai era dono de uma das maiores multinacionais farmacêuticas do país. Na mídia, ele era visto como um homem admirável e generoso. Um exemplo a ser seguido por todos que queriam alcançar o sucesso. Porém, dentro de casa, ele era um verdadeiro carrasco. Ele nunca chegou a bater em Anita, pois sabia que uma agressão poderia vazar para a mídia. Porém, a forma que ele tratava a filha era extremamente severa e sem qualquer traço de amor. Desde que a filha era criança, ele era muito rígido, e não deixava sequer a menina brincar. Ele dizia que ela deveria estar sempre ocupada com alguma tarefa. Mas, mesmo que não batesse na filha, ele criava formas cruéis de castigá-la. Várias vezes ele mandava a menina se ajoelhar no milho, ou ficar várias horas dentro de um quarto escuro. Anita desenvolveu uma verdadeira fobia a lugares escuros por causa desse quarto escuro em que foi forçada a ficar tantas vezes. A mãe de Anita, na mídia, aparecia como uma mulher forte. E, ao lado de seu marido, parecia fazer parte de uma família exemplo. Todos admiravam aquela mulher e sonhavam em ter um marido e filha como os dela. Todos achavam que ela era completamente feliz. Porém, dentro de casa, ela era completamente submissa ao marido. Ela não tinha voz ativa para nada, obedecia a tudo o que ele a mandava fazer e tinha muito medo dele. Anita nunca viu o pai demonstrar qualquer carinho pela mulher dentro de casa. Ele apenas era rude. Porém, quando aparecia na televisão, ele era sorridente, a abraçava e beijava. Dizia que tinha a melhor mulher do mundo. Certo dia, Anita tinha se escondido do pai, pois estava com medo de ser castigada por ter esquecido de guardar o sapato. O seu pai odiava a bagunça. Então, ela ouviu uma conversa entre sua mãe e seu pai. Ela disse ao marido que o amava muito, e que tinha sorte em ter conhecido alguém como ele. Porém, ele apenas a mandou sair. Disse que, desde o começo, aquele casamento era apenas de aparências. Ele tinha escolhido uma mulher que tinha vindo de uma vida muito sofrida, para que todos o vissem como alguém caridoso. Ele nunca a tinha amado. Como poderia amar alguém que tinha vindo de um lugar tão asqueroso? E, como poderia amar a filha que nasceu daquela relação? Ele repetiu que nunca quis filhos, e que ela deveria ter interrompido a gravidez, como ele mandou. A mulher saiu da sala chorando, mas ele não foi atrás para se desculpar. Naquele dia, mesmo que ainda fosse criança, Anita entendeu que o pai era uma pessoa terrível. Ele nunca havia amado ela e nem sua mãe. Ela se perguntava por que a sua mãe aguentava aquilo. Conforme ia crescendo, Anita passou a reparar cada vez mais o comportamento do pai. Embora ele se mostrasse cruel durante tantos anos, Anita ainda tinha esperança de que um dia ele se desculparia por todo o sofrimento que havia causado a ela e à mãe. Mas, isso nunca aconteceu. Quando se tornou adolescente, Anita começou a suspeitar que seu pai traia sua mãe. Ele chegava em casa bêbado, falando bobagens e rindo. Anita achava aquele comportamento ridículo. Ela imaginava o que as pessoas que admiravam seu pai pensariam ao vê-lo naquele estado. O comportamento do pai se tornou tão insuportável, que ele nem mesmo escondia o fato de que estava com outras mulheres. Ele falava em voz alta, se gabando, sobre quantas mulheres tinha conhecido em suas saídas. Mesmo que tivesse se relacionado com mulheres que trabalhavam nas ruas, ele falava em voz alta o quão desprezível eram aquelas mulheres, e que seus trabalhos eram deploráveis. Dizia que elas só serviam para venderem o próprio corpo nas ruas. Certo dia, aos 19 anos, Anita se revoltou e gritou que o pai era um hipócrita. Ele trai a sua mãe com as mulheres da rua e, tentando se sentir superior, dizia que as mulheres eram desprezíveis. Ela gritou que o pai era uma pessoa horrível e desprezível. E que ele não respeitava nem a própria esposa, que o esperava todas as noites. Mesmo sabendo que ele a estava traindo. O pai olhou para Anita e ficou vermelho de raiva. Ele berrou que Anita devia respeitá-lo e levantou a mão para lhe bater. Mas, Anita, rapidamente gritou que, se ele lhe batesse,
ela iria para a televisão contar tudo. E que a sua carreira de homem direito seria arruinada. Ele abaixou a mão. Antes que o pai pudesse responder, Anita correu para seu quarto, pegou uma mala e a encheu com suas roupas, seus pertences e foi pegando vários itens das prateleiras da casa. Itens que poderia vender. Ela foi ao quarto da mãe, disse que iria fugir daquela casa, e pediu que ela viesse junto. Disse que as duas viveriam bem, e bem longe daquela casa. Ela disse à mãe que ela já havia dado muitas chances, mas que ele não mudaria. Ele era horrível como pai e como marido. A mãe de Anita ouviu tudo aquilo e respondeu que não iria. Ela disse que antes de se casar com ele, ela também trabalhava nas ruas. E que preferia aguentar aquilo, do que voltar para aquela vida sofrida. Ela também pediu à filha que ficasse. Anita nunca soube daquele passado de sua mãe. Aquilo só a fez odiar ainda mais o pai. Ele gritava aquelas ofensas, como uma forma de ofender a própria esposa. Anita, que não aguentava mais aquela vida, disse à mãe que iria partir. E que esperava vê-la um dia. As duas se abraçaram, e Anita se trancou em seu quarto. Ela ficou horas lá dentro, até que a casa ficou em silêncio. Os pais tinham ido dormir. Anita então saiu do quarto, pegou mais alguns objetos de valor que ela achou na sala e saiu da casa, sem olhar para trás. A vida sozinha era difícil, mas Anita não se deixou abater. Ela vendeu uma peça que tinha pegado de casa, e conseguiu dinheiro suficiente para alugar um pequeno cômodo. O espaço era pequeno, mas, pela primeira vez, ela se sentiu feliz. Ela se estabeleceu em um bairro que tinha muitas lojas, então logo foi atrás de um emprego. Após receber algumas respostas negativas, ela finalmente foi aceita em um pequeno mercadinho. Anita se sentia mais feliz a cada dia. Ela trabalhava muito, e precisava aguentar um chefe que cobrava muito serviço. Mas, até aquela vida, era melhor do que viver com seu pai. Nos seus dias de folga, Anita costumava ir a um parque. Ela se sentava em um banco, e ficava alimentando os pombos com migalhas de pão. Ela adorava esses momentos de tranquilidade. E foi nesse parque, em um dia nublado, que ela conheceu Pedro. Na ocasião, o tempo fechou e começou a garoar, então ela se levantou, correndo, com as mãos na cabeça e acabou dando um encontrão com Pedro. Ela começou a se desculpar, mas Pedro, sorrindo, disse que não tinha problemas. Os dois começaram a falar do tempo, e rapidamente a conversa evoluiu para quais eram os seus nomes e seus trabalhos. Anita nunca tinha contado a ninguém que era filha de um empresário famoso, então se apresentou apenas como moradora da região. Pedro tinha uma pequena loja de roupas. Os dois conversaram bastante, e depois se despediram ao irem para casa. Quando se deitou para dormir, Anita se sentiu feliz ao se lembrar de Pedro. Ele era tão bonito e tinha sido muito gentil com ela. Os dois tinham falado sobre coisas banais, mas a conversa tinha fluído bem, tinha sido muito divertida. Ela se sentiu muito bem em sua companhia. Anita tinha pensado que nunca se relacionaria com ninguém. Ela tinha medo de que começasse a namorar, e o homem se tornasse horrível como seu pai. Durante meses, alguns homens tinham se aproximado dela, tinham convidado ela para cafés e para jantares, mas ela sempre negou. Ela tinha decidido que ficaria solteira por um tempo, talvez para sempre. Era inteligente, sabia que primeiro deveria construir a sua vida, e garantir que seu pai nunca viria atrás dela. Depois, ela poderia sim conhecer alguém legal e construir sua própria família. Porém, mesmo planejando tudo, os seus pensamentos se voltavam para Pedro. E ela não conseguia evitar. Anita estava se acostumando cada vez mais com sua vida independente. Ela aprendeu a economizar ao máximo. Ela comprava produtos nas promoções, economizava água e energia tomando banhos rápidos, e usava até as cascas das verduras e legumes para fazer caldos. Assim, conseguia economizar dinheiro. Era uma vida difícil. Mas, todos os dias quando acordava e percebia que estava longe do pai, ela se sentia feliz. Mesmo não sentindo nenhuma falta do pai, ela sentia falta de sua mãe. Ela queria falar com a mãe, queria contar que estava tudo bem, mas não tinha celular. Mas, mesmo que tivesse, ela sabia que não conseguiria falar com a mãe. Pois algum empregado atenderia a ligação e a passaria para seu pai. Ela então sufocava a saudade e focava a mente em trabalhar bastante para juntar dinheiro.
Ela começou a chegar cedo e sair tarde do mercadinho, trabalhando o máximo que podia. Ela se sentia muito cansada, mas ficava feliz quando recebia o pagamento com o dinheiro das horas extras. Como ela não queria gastar, o seu lazer continuava sendo o parque. Era um lugar público, gratuito, então ela ficava horas lá pensando em sua mãe alimentando os pombos, e, é claro, conversando com Pedro. Eles se tornaram tão próximos, que Pedro disse que iria visitá-la no trabalho. Anita achou que ele estivesse brincando, mas ele realmente apareceu por lá. Ele disse que, felizmente, o trabalho dos dois eram próximos. Ele apontou onde ficava a sua loja de roupas, e Anita percebeu que conseguia enxergá-la de dentro do próprio mercadinho. Os dois deram risada do quão próximos eram os seus trabalhos. Parecia mesmo coisa do destino. Pedro comprou algumas coisas no mercadinho, mas foi só uma desculpa para conseguir conversar com Anita. Ele foi ao trabalho de Anita a semana toda. Até que criou coragem e a chamou para sair. A Anita aceitou. Ele queria impressioná-la, então fez reserva em um restaurante chique. Ele nunca tinha ido e se vestiu muito bem, com um terno de sua loja. Anita se vestiu com uma bela roupa também. Ela tinha muitas roupas de grife, que sua mãe tinha comprado para ela. Quando Pedro a viu, disse que ela estava linda e que aquela roupa era igualzinha a uma que ele tinha visto na televisão. Anita teve receio de que Pedro se lembrasse que havia sido ela mesma que havia aparecido na televisão com aquela roupa. Mas, ele não se lembrou. Os dois então foram para o restaurante. Quando chegaram lá, Pedro se confundiu com tantos talheres, e ficou na dúvida sobre qual deveria usar. Havia vários garfos e colheres. Porém, Anita pegou cada um no momento certo, e foi explicando a Pedro como usá-los. Os dois comiam, e se divertiam, dizendo quão bobo era ter vários talheres para comer as refeições. Era totalmente desnecessário. Anita se sentia cada vez mais atraída por aquele homem gentil, simples e engraçado. Diferente de seu pai, Anita via a simplicidade como uma qualidade e não como um defeito. Pedro era aquilo que ele mostrava ser. Ele não fingia ser alguém superior aos outros, não maltratou os funcionários do restaurante, e não falava mal de nenhuma refeição. Ele era verdadeiro. Quando saíram do restaurante, Pedro perguntou a Anita como ela entendia tanto de restaurantes chiques. Ele perguntou se ela assistia a muitos programas de celebridades na televisão. Anita sorriu, e disse que era um segredo. Pedro riu, e disse o quanto Anita era divertida. Os dois trabalhavam muito durante a semana. Anita no mercadinho, e ele na loja de roupas, e os dois podiam se ver quando olhavam para fora. Várias vezes Pedro fazia caretas engraçadas para Anita, e ela morria de rir. Ele a achava muito doce e espontânea, diferente das outras garotas que havia conhecido ao longo de sua vida. Pedro tinha vindo de uma família humilde, que sempre havia trabalhado com roupas. Ele tinha trabalhado bastante, e lutado para se manter no ramo quando teve problemas financeiros. E conseguiu se sair bem no trabalho. Mas, ele não tinha tido sorte no amor. Havia tido 2 namoradas sérias, mas ambas foram experiências ruins. A primeira, tinha se revelado muito ciumenta. Ela sempre pedia que Pedro ficasse em casa, não queria que ele tivesse amigos, era altamente ciumenta e controladora. Quando Pedro decidiu terminar o namoro, ela tinha ameaçado acabar com a própria vida. Ela usou essa ameaça várias vezes, e várias vezes Pedro cedeu. Continuou com ela, e continuou infeliz. Até que um dia ele não suportou mais, terminou o namoro e saiu de casa só com a roupa do corpo. Ele descobriu que ela tinha ficado bem, e tinha arranjado um novo namorado uma semana depois. A segunda namorada, no início, era muito boa. Ela tratava Pedro muito bem, e dizia que ficariam a vida inteira juntos. Pedro achou que ela fosse a mulher certa, até o dia em que voltou para casa mais cedo e a pegou traindo ele com seu melhor amigo. Ele quase deu risada, de tão absurda que a cena era. Desiludido, ele tinha terminado o namoro, se despedido dos pais e mudado de cidade. Ele tinha aberto a sua loja de roupas, e tudo estava dando certo. E, ao conhecer Anita, tudo só melhorou. Ele achava Anita linda e divertida. Via nela um brilho e uma espontaneidade que era difícil de achar em outras mulheres. Pedro tinha recusado várias moças da região, pois não sentia que estava pronto para iniciar um novo relacionamento. Mas, tudo mudou quando conheceu Anita.
Ele sentiu que já era hora de tentar de novo, ele sentiu que merecia viver um amor verdadeiro. Ele percebia que ela escondia algo, alguma coisa ruim tinha acontecido em seu passado. Mas, Pedro também não gostava de falar sobre o passado, e sobre os seus terríveis relacionamentos. Então, ele respeitava a privacidade de Anita. Se um dia ela quisesse contar tudo bem, mas ele não a forçaria. Anita e Pedro foram se aproximando cada vez mais. Todo final de semana, religiosamente, eles iam ao parque. Os dois adoravam ir lá para espairecer a cabeça. A cada semana, eles conversavam mais e descobriam mais um sobre o outro. Anita não falava sobre a sua família rica, e Pedro não falava sobre as suas ex-namoradas. Mas, falavam sobre todo o resto. Sobre a sua vida, e sobre os seus sonhos. Os dois descobriram que sonhavam em viver em um lugar tranquilo e, talvez, ter filhos. Anita nunca tinha tido um namorado, então ficou ansiosa para que Pedro a pedisse em namoro. E ele pediu. Certo dia, enquanto alimentavam os pombos, Pedro entregava migalhas a Anita, para que ela jogasse para as aves. Mas, em certo momento, ele passou para ela uma caixinha vermelha. Ela abriu, e dentro havia um anel. Ele perguntou a Anita se ela aceitava ser sua namorada. Ela disse que sim, e os dois se beijaram. Anita nunca tinha beijado ninguém, e ficou feliz de seu primeiro beijo ser com Pedro. Anita tinha um certo receio de como seria seu relacionamento, pois seu pai sempre havia maltratado muito a sua mãe. Ela tinha medo de que Pedro fosse como seu pai. Porém, Pedro era totalmente o oposto. Ele elogiava Anita, a fazia rir e dizia o quanto ela era especial. Ele contava sobre a sua vida, sobre como tinha saído da casa dos pais e mudado de estado. Então, ele resolveu revelar mais sobre suas ex-namoradas. Ele contou tudo o que tinha sofrido com elas, e como achou que não namoraria ninguém durante um bom tempo. Mas tudo mudou ao conhecer Anita. E que, agora, queria passar a vida junto a ela. Anita agradeceu a Pedro por confiar a ela sua história. E disse que também queria passar o resto da vida com ele. Mas, ela se sentiu culpada, e decidiu ser sincera com ele. Ela contou toda a sua história. Primeiro, Pedro achou que fosse uma brincadeira, ele deu risadas e disse que Anita estava querendo enganá-lo. Porém, como ela se manteve séria, ele entendeu que era verdade. Pedro então perguntou a Anita por que ela tinha escondido aquela parte tão importante de sua vida, e ela disse que era por medo do pai. Pedro entendeu. Anita então revelou que todas as noites dormia de luz acesa, pois tinha trauma do escuro por causa de um dos castigos que o pai a submetia. Pedro disse a Anita que seu pai era terrível, e que ele um dia pagaria por tudo o que fez. Anita o abraçou. Ela então revelou que sentia muita falta da mãe, e queria saber como ela estava. Pedro decidiu ajudar. Usando a internet, Pedro conseguiu localizar uma lista telefônica e achou algumas pessoas com o nome da mãe de Anita. Ele explicou a ela que uma daquelas mulheres deveria ser a sua mãe, e que eles poderiam tentar ligar. Durante toda a tarde, os dois ligaram para os nomes da lista. Algumas pessoas desligavam o telefone, outras diziam, educadamente, que tinham ligado para o número errado e algumas não atendiam. Quando eles já estavam desistindo, a mãe de Anita atendeu. As duas se reconheceram pela voz, e começaram a chorar em linha. Anita disse que estava bem, mas que estava com muita saudade. Sua mãe disse que estava muito aliviada em saber que a filha estava bem. As duas conversavam, riam e relembravam momentos felizes que tinham vivido quando estavam apenas as duas em casa. Anita então criou coragem e perguntou se o pai havia mudado o comportamento. Sua mãe suspirou e disse que não. Ele continuava saindo e estava até pior. Ele costumava sair de casa de madrugada para fazer rachas, corridas clandestinas com seus carros de luxo. Os carros eram velozes e perigosos, e era uma prática ilegal. Anita não se surpreendeu, o pai nunca havia dado indícios de que mudaria. As duas começaram a conversar todos os dias, e Anita falou de Pedro para a mãe. Com 2 meses de namoro, Pedro e Anita decidiram morar juntos, e Anita foi morar na casa dele. As coisas estavam indo tão bem, que eles decidiram ter um filho e começaram a tentar. 1 mês depois, Anita engravidou. Os dois ficaram muito felizes, e a mãe de Anita também comemorou por telefone. Porém, o pior aconteceu. O pai de Anita descobriu onde a filha estava,
e que estava grávida. Certo dia, do nada, seu pai apareceu na sua casa. Anita não entendeu o que ele fazia ali, então ele disse que a filha era um desgosto. Vivendo naquele bairro pobre e, ainda por cima, grávida de um qualquer. Ele ordenou que a filha interrompesse a gravidez. Ele não queria ter aquele neto. Anita se levantou e mandou o pai embora. Antes de sair ele disse que, se ela não interrompesse a gravidez, se arrependeria. Anita gritou para o pai ir embora. Ele foi. Os meses de gravidez foram felizes. Anita e Pedro estavam muito ansiosos para o nascimento do bebê. Anita deu à luz uma menina, que foi chamada de Bianca. Pedro comprou o enxoval completo da menina, pintou o quarto de rosa, decorou e montou o berço. Ele estava muito feliz. Quando Anita foi liberada do hospital e chegou em casa, ficou feliz em ver tudo arrumado. Ele pôde relaxar e deixar Pedro cuidar de Bianca. Ele era um ótimo marido e estava sendo um ótimo pai. Tudo estava bem, até que um dia, no meio da tarde, quando Bianca tinha poucos meses de vida, eles ouviram batidas fortes na porta. Do lado de fora gritavam para abrir, pois era a polícia. Pedro abriu e, sem entender nada, foi jogado no chão, e anunciaram que ele estava preso. Ele perguntava o que tinha feito, mas os policiais apenas repetiam que ele estava preso. Ele foi levado, enquanto Anita gritava para deixarem o seu marido em paz, pois ele não tinha feito nada. Logo no dia seguinte, enquanto Anita tentava ligar para Pedro, tentava descobrir para onde ele tinha sido levado, ela recebeu a visita de uma mulher. A mulher disse que estava ali para avaliar sua sanidade mental. Anita, que ainda estava se recuperando do parto e da prisão injusta de seu marido, gritou para a mulher sair. Ela pegou um copo e jogou na parede, em um acesso de estresse e raiva. Então, a mulher anotou algo em uma prancheta e depois disse, e mentalmente instável: "Você será internada para ser tratada. A sua filha será levada para um orfanato, para a própria segurança." 2 homens entraram na casa, um deles com uma seringa na mão, enquanto a mulher pegava Bianca do berço. Anita, desesperada, começou a gritar para que aquela mulher soltasse Bianca e que fosse embora dali. Ela tentou pegar Bianca do colo daquela mulher estranha, mas um dos homens a segurou, enquanto o outro aplicou uma injeção em seu braço. Anita se sentiu fraca e foi, pouco a pouco, perdendo a consciência. Ela ainda pôde ver a mulher saindo da casa, com Bianca no colo. Quando ela acordou estava em um quarto todo branco, e estava presa a uma cama. Braços e pernas algemados, a deixando incapaz de sair dali. Ela gritou que a soltassem, que tinham pegado a pessoa errada. Ela gritou durante muitos minutos, até que surgiu uma enfermeira no quarto. Sem dizer nada, aplicou uma injeção no braço de Anita, e ela novamente perdeu a consciência. Anita passou vários dias sob o efeito de tranquilizantes. Ela ficava somente semiconsciente, não conseguia falar ou se levantar. Após alguns dias, quando percebeu que gritar só piorava tudo, Anita perguntou, a uma das enfermeiras, onde estava. A enfermeira disse que seu pai havia internado pois ela estava com um comportamento insano. Tinha saído de casa e tinha se envolvido com um bandido. Ela negou tudo aquilo, mas a enfermeira disse que quanto antes ela aceitasse a sua realidade, melhor seria. Anita não conseguia acreditar que a maldade de seu pai tinha chegado àquele nível. Ele queria tanto vê-la infeliz, que havia incriminado Pedro e convencido aquela clínica que ela era mentalmente instável. Talvez a própria clínica soubesse que ela era sã, mas seu pai deveria ter comprado muita gente ali. Por isso eles a medicavam tanto, pois sabiam que estavam a mantendo como prisioneira ali, e não a tratando. Várias vezes ela tentou fugir, mas sempre era punida com remédios mais fortes. Ela rapidamente perdeu a noção do tempo, não sabia se estava ali há semanas ou meses. Ela perguntava sobre Pedro e Bianca, mas as pessoas dali diziam para ela esquecê-los. Diziam que ela nunca mais os veria. Anita não aguentava mais viver daquele jeito. Então, ela começou a guardar alguns dos comprimidos que ela fingia tomar. No dia que tinha decidido tomar todos os comprimidos de uma vez, sua mãe entrou pela porta. Ela disse: "Acabou, filha." Ele bateu o carro em alta velocidade, durante um racha. Ele está morto. Todo o mal que ele nos fez, voltou para ele. As duas se abraçaram, chorando. Anita não acreditou que finalmente estava livre. A mãe de Anita a tirou da clínica imediatamente.
Chocada, Anita descobriu que tinha ficado ali por 3 anos. A mãe de Anita disse que o marido todos os dias ameaçava deserdar o neto e a filha. Ele acabou não fazendo o testamento antes de morrer. Então todo o dinheiro agora era delas. Elas iriam usá-lo apenas para o bem, iriam viver bem e ajudar pessoas necessitadas. Ela então entregou à filha o endereço do orfanato onde Bianca estava, e avisou que o advogado já estava tentando tirar Pedro da cadeia. As duas se abraçaram novamente, e Anita partiu em busca de sua família. Anita chegou ao orfanato, ela olhou para os lados. Ansiosa, ela procurava o rosto da filha. Havia muitas crianças, de várias idades, de várias etnias, sorrindo, brincando, diversas crianças. Mas, ela não encontrou o rostinho que procurava. Desesperada, ela encostou na parede, e deixou seu corpo deslizar até o chão. Seu coração batia tão forte no peito que chegou a doer, seus olhos queimaram e lágrimas quentes começaram a escorrer pelo seu rosto. Sua visão ficou turva com as lágrimas. Ela se sentiu derrotada, ela não tinha conseguido chegar a tempo. Alguma família deveria ter adotado Bianca. Ela começou a chorar, até que sentiu alguém segurar seu ombro delicadamente. Era uma mão pequena, de criança. Quando ela virou, era a Bianca. A menina olhava, preocupada, entregando a ela um lencinho. Ela perguntava o que havia acontecido. Anita sentiu vontade de abraçar Bianca, mas não queria assustá-la. Ela percebeu, pela forma que a menina olhava, que ela não a reconhecia. O pai de Anita havia separado mãe e filha por muito tempo, e Bianca era muito nova na época. Anita então pegou o lencinho, agradeceu a Bianca e disse que estava tudo bem. Ela então perguntou se ela queria desenhar. Bianca aceitou. Anita e Bianca passaram o dia desenhando. Anita não queria afastar a filha, então se aproximou dela aos poucos. Todos os dias ela ia ao orfanato e conversava com a filha. Após uma semana, finalmente ela contou à menina que era sua mãe. Bianca ficou confusa, mas Anita mostrou a ela uma foto onde estavam Bianca, Anita e Pedro. Ela apontou, e disse que aquele era seu pai. Bianca parecia confusa, mas, mais que isso, parecia feliz. Ela ficou muito animada ao saber que iria morar com Anita, pois gostava muito dela. Anita ficou aliviada quando a filha abraçou e disse que estava ansiosa para ir para casa. É claro que ela ainda a chamava pelo nome. Mas, Anita sabia que, com o tempo, ela passaria a chamá-la de mamãe. Anita assinou todos os documentos de adoção e conseguiu levar Bianca para casa. Em casa, Anita falava diariamente com o advogado. Ela queria saber como estava o processo para tirar Pedro da cadeia. Ela precisou ser paciente e esperar. Porém, após um mês, o advogado disse que tinha conseguido. Pedro seria libertado. Anita não acreditou quando ouviu aquilo e pediu para o advogado repetir. Enquanto ele repetia que tinha conseguido, que Pedro finalmente seria libertado, Anita se ajoelhou, abraçou Bianca e disse que o papai estava voltando para casa. No dia seguinte, Anita foi junto com Bianca, para a porta do presídio. Bianca parecia assustada com o lugar, mas Anita disse à filha que logo elas iriam embora. E que o papai também iria. Então, após alguns minutos, a porta do presídio foi aberta. Anita tremia de emoção e empolgação. Então, ela viu Pedro aparecer. Ele estava mais magro, e andava cabisbaixo. Porém, quando ele olhou para frente e viu Anita e Bianca, um sorriso surgiu em seu rosto. Por um momento, ele ficou parado, esfregando os olhos, como se não estivesse acreditando no que estava vendo. Então, chorando de alegria, ele soltou no chão a pequena bolsa que estava segurando e correu em direção às duas, com os braços abertos. Ela abraçou Anita e Bianca. Enquanto se abraçavam, Anita e Pedro diziam o quanto estavam com saudades, e declaravam o seu amor. Bianca então sorriu para os dois e chamou Anita de mamãe pela primeira vez. Pedro, chorando, disse à filha que era seu pai, e ela sorriu. Anita disse a Pedro que tudo tinha acabado, que seu pai não iria mais persegui-los. Que eles estavam livres. Os três continuaram abraçados, felizes. Finalmente com a certeza de que poderiam viver em paz, e que nada, nem ninguém, os separaria. O que você achou dos pais de Anita? Faria algo diferente do que Anita fez? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários.
Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.